Minha forma hoje de procrastinar mais uma vez o meu longa-metragem vai ser mostrar pra vocês, na verdade falar pra vocês, como eu estou vivendo autonomamente aos 21 anos, pagando todas as minhas coisas sozinha, sem estar em um CLT e tendo uma vida baseada em freelas de comunicação e produção de conteúdo audiovisual. Então, eu acho que em todo mundo que é minimamente criativo, existe bastante essa dúvida de, meu Deus, será que eu vou conseguir viver com base no que eu quero fazer? Ou será que eu preciso entrar numa grande corporação e fazer o que as pessoas me pedem pra fazer, que tem um pouquinho a ver com o que eu amo fazer? Eu já passei por essa questão. Não tanto, eu acho, quanto as pessoas normalmente, tipo, a maioria das pessoas passa, porque eu sempre fui bastante teimosa e bastante implicante com o que eu faço e com o meu trabalho. Meu trabalho sempre teve um teor de significado muito grande na minha vida. Então, eu sempre dei muita importância para sonho e eu sempre dei muita importância para o que eu faço ter um sentido de vida, porque eu sempre questionei muito a vida. Então eu acho que o tempo que eu tenho em vida, ele na minha cabeça tem que ser válido para algo que seja, que me dê vontade de viver. Caso contrário, tipo, a vida não vale a pena. E eu acho, na verdade, que essa é uma grande questão para todo mundo, para o mundo como um todo, e que é a questão que é causadora de todas as coisas boas e ruins, e justiças e injustiças que acontecem, que infelizmente, mesmo que uma pessoa queira tanto quanto eu, muitas vezes ela não vai ter a capacidade de conseguir, dentro da situação de vida dela, alcançar autonomia. E isso é muito triste. Mas eu acho, sim, que a gente pode descobrir qual que é a melhor forma, ou tentar descobrir qual seria talvez a forma mais possível de a gente fazer algo que vá contra o fluxo. Muitas pessoas mais velhas que eu, quando eu comecei a de fato atuar profissionalmente, me falavam, viam essa fervura em sonho dentro de mim e me falavam pra eu não perder isso e pra eu não perder a coragem de falar, de ser diferente, enfim, não entrar dentro de um escritório que seja totalmente plastificado e colocado dentro daquela caixa, que eu tenha que me vestir de tal forma, que eu tenha que agir de tal forma, que eu tenha que seguir tais ordens, que eu não possa me comportar diferente ou viver de uma forma, de uma rotina diferente, que não funcione como uma perfeição também, porque eu acho que se você decide trabalhar com autenticidade e com identidade e com autonomia, você tá decidindo também a imperfeição, você tá decidindo não ser aquilo que é o comportado dentro do esperado. A primeira coisa que você tem que ter em mente é se você tá disposto a se colocar nesse lugar de diferença e se realmente isso é tão válido para você ao ponto de você estar sempre correndo riscos. Eu trabalhei CLT por 3 meses esse ano, foi meu máximo CLT que eu já consegui, e eu fui muito disciplinada nesses 3 meses, assim, tipo, eu não imaginei que eu ia sair logo. Então eu tava, assim, querendo realmente construir uma carreira ali dentro de algo que era uma indústria têxtil grande, tipo, multinacional das ideias, e seguindo realmente ordens e regras e vestimentas e sei lá, coisa de não poder ficar com o cabelo solto, não poder usar acessórios, não poder usar sapato aberto, não poder usar tais tipos de, sei lá, shorts ou saias ou blusas que, enfim, tipo, de realmente ter esse comportamento e também estar dentro de um escritório com 80 pessoas na frente de um computador das 7 às 17 horas.
das 7 da manhã às 17 horas, tendo 1h30, 2 horas praticamente de ônibus pra ir e voltar às 5 da manhã, basicamente. Então, e chegando em casa às 19 horas, sem ir pra academia, sem comer direito, almoçando lá o PFzão da indústria. Então, eu vi nesse emprego que tinha, tipo, nada a ver comigo, sabe? Tipo, se eu falasse pras pessoas, olá, eu sou Luísa, que você conhece como uma menina extremamente teimosa, que trabalha desde os 11 anos com o próprio sonho, tipo assim, eu fui aquela criançazinha empreendedora ao nível extremo de criei a minha marca de bolo no pote, sendo que, enfim, eu tinha toda uma questão alimentar, então era algo muito contraditório, fui professora de culinária, aquilo era a minha vida toda, assim, comecei a criação de vídeos e tudo mais muito cedo, então do nada eu tô numa indústria têxtil, vendendo almofada, sabe, dentro da equipe de marketing, sendo marketing algo que também não é meu primeiro plano, e sim audiovisual é meu primeiro plano, né? Então, teve bastante esse movimento, assim, que eu aceitei como uma fase que eu vivi, de fato, ao máximo, assim, eu não vivi ela como, naquele momento, algo temporário, sabe? Tipo, a gente tem que estar no presente e é uma sensação que eu tô tentando trazer pra minha vida cada vez mais, à medida que eu sou uma jovem adulta, que vou me tornando cada vez mais adulta, sabe? Daqui pra frente é só pra frente, no caso, tipo, eu não vou voltar a ser adolescente. Eu acho que são decisões que a gente toma na nossa vida adulta, mas enfim. Isso tudo eu falei pra falar que eu percebi que aquela rotina era uma rotina válida. E isso eu digo porque eu sempre fui muito preconceituosa com o CLT. E sempre fui a pessoa que falei, primeiramente, que eu não ia nem fazer faculdade. Imagina ter, tipo, um trabalho comum, entre várias aspas, um trabalho que fosse me encaixotar, sabe? Tipo, porque eu sempre fui, de fato, essa pessoa revoltadinha das ideias. Então, e eu sei disso, sabe? Eu reconheço isso. Então, me ver naquele lugar foi engraçado porque eu tive muita estabilidade emocional, financeira, e meu corpo foi se acostumando, sabe? Tipo, com aquela rotina também. No início eu tinha muito sono, eu não tinha concentração, então, sendo bastante sincera, assim, eu tô acostumada a trabalhar todos os dias, o dia inteiro, virar à noite, mas eu não tava acostumada a ficar no computador o dia inteiro fazendo algo que eu não queria fazer, que era, muitas vezes, fazer nota fiscal, fazer coisa arada assim, então foi válido isso também, sabe? Tipo, e eu percebi que me requeriria muito, essa rotina CLT me demandava muito menos energia mental e muito menos energia criativa, sabe? Do que uma rotina autônoma me demanda. E isso foi confortável também, sabe? Era uma rotina que eu tinha mais interação social, em que eu me sentia bastante importante dentro da equipe e tinha reuniões, e eu sou uma pessoa que adoro reuniões, então eu ficava animada para as coisas também. Eu me via animada para coisas que não necessariamente são a minha paixão, mas que faziam parte da rotina, e eu aprendi a valorizar essas coisas e a entender também a decisão de ter essa vida corporativa, a decisão que algumas pessoas têm de ter essa vida corporativa pra sempre, sabe? Tipo, começar ali como eu tava com 21 anos e ficar ali por anos até começar a ser promovido e continuar a ser promovido e crescer dentro da sua equipe ou mudar de equipes e fazer uma transformação nesse sentido. Então, sei lá, tipo, eu acho que existe um pouco dessa percepção de você ter ideia do que é as duas coisas e por que você escolhe uma e não outra, sabe? Tipo, eu não culpo quem escolhe a estabilidade, e eu acho que eu chego até a invejar um pouco quem escolhe a estabilidade, quem escolhe o CLT, quem escolhe, enfim, o que seja a estabilidade dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, né? Claro que aqui eu falo de uma coisa mais de comunicação, de audiovisual, mas de literatura, enfim. Eu sei que muita parte da arte, principalmente do cinema e da produção de vídeos, que é o que eu mais amo fazer, e da literatura em si, da escrita, de roteiros e de ficções e enfim, inclusive documentários, ela tá dentro de algo autônomo, sabe? Ela tá dentro de algo não só autônomo, mas também, sabe, que vem em momentos, e em outros momentos não. E aí os trabalhos em equipes, em produtoras, em tudo mais, assim, que não necessariamente vão te contratar em 100% do tempo e você tem que ter o que fazer na outra parcela do tempo, sabe? São muitos projetos que você entra e projetos que você cria, e são esses projetos que são as coisas que eu mais amo. Então, no primeiro momento que eu vi que eu tava me sentindo contra mim mesma
em relação a valores, no CLT foi quando eu saí, e eu saí não numa irresponsabilidade louca de isso não é o que eu amo e eu preciso fazer o que eu amo, mas sim no entendimento de que, isso não é o que eu amo, 2, eu preciso fazer o que eu amo, sabendo o tipo de personalidade que eu tenho, mas também sabendo que eu estava tendo maior retorno financeiro enquanto eu estava no CLT por parte dos meus freelas, por parte dos meus projetos paralelos. E que eu tinha um plano fora do CLT. Eu não teria saído daquele meu emprego e decidido me demitir se eu não tivesse mais retorno financeiro por parte de freela e se eu não tivesse um plano, sabe? Eu não sairia do trabalho, enfim, da empresa, se eu não soubesse o que fazer no dia seguinte e se eu também não soubesse o que eu ia receber financeiramente no dia seguinte. Eu sabia dessas duas coisas e eu acho que isso é muito importante, você preparar um pouco o seu terreno e você, enfim, esquematizar a sua rotina e estruturar isso, sabe? Eu saí e eu montei uma planilha de coisas que eu ia fazer, de objetivos que eu tinha, de plataformas que eu queria usar, quanto que eu ia doar do meu tempo para cada coisa, sendo elas envolvendo o trabalho ou não. Eu saí e eu comecei a cuidar muito mais da minha saúde física, que eu já estava cuidando, né? Lá fazia parte disso também a questão mental, como um processo até de recuperação dentro do trabalho que eu tava. Mas tudo isso influiu, assim. Então eu diria que eu acho que a gente tem que, primeiramente, entender qual é a nossa realidade e qual é o movimento que a gente poderia colocar dentro do plano, sabe? Eu não precisava ter entrado no CLT para ter estabilidade financeira. Eu poderia ter simplesmente seguido com os freelas, que era o que eu já fazia antes. Mas eu quis ter essa experiência. E eu saí, e eu consigo hoje viver escrevendo minhas coisas, criando projetos, continuando projetos que eu já tenho em andamento. E com freelas fixos. Então, além dos freelas que chegam, que são pessoas que me pedem para editar vídeo, que são pessoas que me pedem para gravar vídeos e fazer uma sessão de um ensaio de fotos profissionais e tudo mais, de projetos gratuitos que eu entro, de alguém que precisa de um apoio, de algumas fotos que eu quero fazer que a pessoa não pode me pagar e tudo mais. Isso também é uma decisão que faz parte da profissão, de você pegar essas coisas ou não, e de conexões que a gente encontra, e também de fato, eu acho que muito paralelo ao audiovisual tá a construção de conteúdo de imagem dentro das redes sociais, e é isso que me mantém financeiramente hoje em dia em maior quantidade, e é algo que todo mundo precisa, e que todo mundo, eu digo, toda empresa, todo pequeno empreendedor, tudo, sabe? Precisa ter uma comunicação dentro das redes sociais para dar certo. E se você, como conseguir isso, né? Tipo, se você encontra o seu nicho, tipo assim, meu nicho, querendo ou não, é ser essa pessoa autêntica, estranha, corajosa, tudo mais. E eu sei disso, porque eu criei isso, querendo ou não, sabe? Eu primeiro reconheci isso em mim e eu coloquei isso em prática e coloquei dentro da minha comunicação visual e audiovisual, principalmente, todos os dias, dentro das plataformas, sabe? E a partir desse momento e dessa decisão e dessa exposição e colocação do que eu quero, na verdade, sabe? Do que eu quero expor, da minha vida que tem a ver com o meu trabalho, as marcas chegam. E você chega até elas, porque você adquire um público, você coloca uma conversa em jogo, né, um diálogo, que eu acho que é muito importante em uma plataforma que é predominantemente um discurso, porque você tá aqui me vendo falar, sabe? Tipo, eu não tô te escutando nesse momento, então saber ter esse retorno também é muito importante. Enfim, e aí você consegue, por meio dessa estratégia, alcançar quem você quer. Você consegue chegar numa marca e falar, olha, meu nome é Luísa, esse é meu Instagram, eu faço tal tipo de conteúdo, porque eu trabalho com audiovisual, eu sou videomaker, eu sou fotógrafa e eu gosto muito da tua proposta. Vamos criar alguma coisa juntas? Vamos fazer uma parceria? O que você acha? E aí vocês vão crescendo, sabe? Meus primeiros freelas foram de pessoas que já conheciam o meu trabalho e que queriam que eu fizesse para a marca deles, enfim, também um trabalho, também vídeos, também fotos, carrosséis e tudo mais. E aí você vai colocando cada vez mais, alinhando essas parcerias com coisas que você ama, até eventualmente, se é o meu sonho nesse caso, eu possa só fazer filmes, eu possa só fazer curtas, longas metragens, sabe? Não necessariamente um conteúdo para rede social, mas você ter a medida dessa exposição, eu acho que é uma porta de entrada que, mesmo que a gente não ame, sabe? A coisa das redes sociais, dos vícios, enfim, do tanto que isso, da dopamina,
Porque eu acho que ninguém vai contratar um videomaker, ninguém vai contratar um produtor de conteúdo que não tem o seu próprio público, que não consegue provar o trabalho que consegue fazer em relação ao engajamento, sabe? E querendo ou não, arte é engajamento, sabe? Era muito melhor a gente estar lendo um livro e todo mundo ter acesso e tudo mais, mas querendo ou não, tá todo mundo nas redes sociais e a gente saber colocar isso de um modo inteligente, se colocar de um modo inteligente, que seja válido e que você sinta que você tá indo contra o fluxo de conteúdos rasos, talvez seja o valor das redes sociais de fato existirem e você possa ser essa pequena contradição existindo no meio de tudo isso, sabe? Modéstia à parte. E você tem que ter, querendo ou não, essa confiança, e você não pode ficar se remoendo a cada conteúdo que não der certo e a cada coisa que você fique com um pouco de vergonha, sabe? Porque faz parte de dar certo e faz parte de você encontrar as pessoas que você quer trabalhar, no caso desses freelas que envolvem redes, sabe? Óbvio que tem artistas, atores, atrizes, diretores, roteiristas que não têm, sei lá, Instagram. E eles conseguiram o mérito deles por outro lugar. Às vezes nasceram reconhecidos, ou às vezes foram achados na rua, ou às vezes escreveram o filme dentro de um festival e, tipo assim, a pessoa não tinha redes. Mas eu acho que a gente também não pode desmerecer quem não é isso, que são a maioria das pessoas, sabe? As pessoas que estão se expondo lá todo dia, ralando pra sair do anonimato, pra terem seu trabalho entregue, terem seu trabalho encontrado. Isso dentro da música, dentro de, enfim, várias perspectivas, assim, dentro até das artes visuais, da dança e tudo mais, né? A gente mostrar o que a gente sabe fazer e popular um pouquinho mesmo a internet com arte, tipo, é o jeito que eu sei conseguir freelas, sabe? É o jeito que eu sei me comunicar nesse sentido. Eu não sinto que eu conseguiria os freelas que eu tenho se não fosse por outro motivo que esse. Não acho que tem um outro motivo. E em relação ao plano, eu acho que eu tinha já o plano e eu tenho o plano justamente desses projetos, como eu falei, de eu fazer projetos cada vez mais alinhados com o significado que eu sei que tá dentro do meu sonho, sabe? Que primeiramente se diz a mim, mas como objetivo se diz a outras pessoas, sabe? Eu quero que ele se liberte de mim, eu quero que ele se libere de mim e que tenha um valor cultura, como, sabe? Como um pedaço de alguma coisa em si, sabe? Tipo um filme, um livro, enfim. E eu acho que isso é um plano muito válido também, que a gente não pode desvalorizar se você tem o fundamento, o estudo e a estabilidade que vem da outra parte da moeda enquanto você tá produzindo isso. Tipo, o meu filme não tá pronto agora, eu não tenho nenhum retorno financeiro com ele, mas talvez um dia eu tenha e talvez um dia eu possa viver dele, sabe? E você só vai saber isso se colocando em risco mesmo. E às vezes é um risco que você justamente tem que entender se é válido ou se você prefere o conforto. E eu não prefiro o conforto, como dá pra ver. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. E você não ter medo de estudar e não ter medo de buscar referência e não ter medo de não ter chegado ainda onde você quer. Porque óbvio que a gente fica escutando que a melhor coisa do trabalho é o ponto de chegada, mas... Quer dizer, a melhor coisa do trabalho não é o ponto de chegada, é você aproveitar o processo. E por mais clichê que seja, querendo ou não, é verdade. Tipo, sei lá, nesse mesmo filme que eu tô fazendo agora, que é o projeto mais importante da minha vida no momento, assim, que tá sendo sustentado pelos freelas, no caso, eu às vezes acho que eu tenho uma versão pronta. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, mas se eu tiver essa versão pronta, quando ele estiver pronto, acabou a minha parte, sabe? Querendo ou não. Então, agora ele meio que só tem que voar, assim. E eu tô aproveitando essa minha parte, sabe? Eu tô aproveitando esse meu processo para que isso fique pronto, para que isso seja alguma coisa. Então, antes de você sentir que você é o artista que você quer ser, ou que você finalmente saiu do CLT e finalmente tem uma vida autônoma e livre, não sei o que, entenda que as pessoas vão te julgar, você vai receber críticas, você vai perder amigos, você vai perder a confiança de familiares, e você tem que ter essa confiança, e você tem que se colocar em lugares que vão te encontrar, e que você vai encontrar também. E também não se culpar quando você não conseguir encontrar, porque faz parte do processo. E esse foi o meu vídeo sobre como conseguir freelas no audiovisual. E esse aqui é meu filho Pepe. Tchau, pessoal!
Directed by Luli, eu sou Luísa Lindner e este é meu canal.